Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde para quem está em casa. Vamos aqui começar mais uma aula. Hoje vamos falar sobre devoção como estilo de vida. Então você que deseja anotar, nossa aula hoje é devoção como estilo de vida. Eu quero começar orando, então se você puder baixar sua cabeça, fechar seus olhos, vamos iniciar orando esse momento, amém? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado porque estamos aqui nessa escola para aprender de Ti que é manso e humilde. Senhor, leva-nos ao conhecimento do Santo nesses dias. Estamos aqui para declarar que somos incompetentes e que precisamos do Senhor. Nós não temos para onde ir, nós não temos o que fazer se o Senhor não estiver. Por isso, Senhor, libera Teu Espírito de revelação e conhecimento dessa noite. Libera, Senhor, aquilo que o Senhor pensa ao nosso respeito. Pai, vê se há em nós algum caminho mau. Espírito de Deus, esquadrinha o nosso coração nesse dia, a fim de fato, possamos descobrir qual é a boa, a perfeita e agradável vontade do nosso Pai. Estamos aqui, Senhor, não apenas por modismo, não apenas por um método, não por um meio de fazer as coisas, mas estamos aqui para nos submetermos à Sua vontade. Por isso, leva-nos a esse tempo de humildade, Senhor. Leva-nos a esse tempo de quebrantamento, onde nós vamos, de fato, estar com os nossos corações inclinados para aquele que é digno. Ah, Senhor, são dias em que, mais do que nunca, nós queremos declarar que só há um digno de ser louvado, há um só digno da nossa devoção. Por isso, Senhor, mediante esse tempo em que estamos aqui, para aprender de Ti que é manso e humilde, leva-nos a esse lugar de sujeição ao Senhor da igreja que é Cristo. Nós queremos submeter tudo ao Senhor, porque é sobre o Senhor, é sobre a Sua história, é sobre a Sua missão, é sobre a Sua cosmovisão, é sobre o Seu retorno, é sobre a Sua igreja, é sobre uma devoção que começou contigo desde a eternidade. E por isso estamos aqui para dizer, Senhor, leva-nos a um nível mais profundo, Senhor, dia após dia. Obrigado por esse tempo, obrigado por cada irmão que está aqui, obrigado por essa escola, obrigado pelos irmãos também que estão ali no online. Senhor, nos leva a esse lugar onde vamos, de fato, arrependidos daquilo que temos feito, Senhor, voltar para o lugar de origem, que é a Sua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então, como eu disse no início dessa aula, hoje nós vamos falar sobre devoção como estilo de vida. Afinal, o que é devoção? Nós falamos muito sobre isso. Estamos aqui cantando muitas vezes sobre nossa devoção ao Senhor. Estamos aqui declarando em nossas movimentações. Mas o que é devoção? A devoção vem do latim devotio, que quer dizer voto, consagração, dedicação. E isso, meus irmãos, envolve com uma ideia de que alguém está a ser entregue de forma voluntária 100%. Em outras palavras, devoção tem a ver com uma entrega. Quando nós declaramos que nossa devoção ao Senhor, nós estamos dizendo, Senhor, só há um digno da nossa vida, só há um digno da nossa história, só há um digno daquilo que nós temos vivido como igreja. E o nosso compromisso pessoal e íntimo é, de fato, devotar a nossa vida, devotar toda a nossa força àquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Amém? Devoção não é uma superstição, não é uma idolatria, não é um arrepio que nós sentimos. A devoção é de fato a renúncia de alguém que transforma a sua vida e a sua motivação quando de fato encontra o Senhor. Não é algo mecânico, não é algo que a gente pode produzir por força humana, mas é algo que nasce da fé daqueles que confiam e acreditam no Senhor como o Senhor que é digno e que é o Senhor da missão. Nós temos falado aqui no decorrer dessa escola que a missão ela é de Deus, foi Ele que começou todas as coisas. Por isso, quando nós entregamos a nossa vida de devoção ao Senhor, nós estamos dizendo, Senhor,
Tu és aquele que começou desde a fundação, com o relacionamento da Trindade. Nós estamos de fato voltando a esse lugar como era no Éden. Um lugar onde Adão tinha um encontro com o Senhor na viração do dia, mas que o pecado rompeu. Nós falamos sobre isso na Cosmovisão, o que aconteceu de errado na história, que quebrou a devoção do homem, quebrou a entrega de Adão. E aí eu queria começar então, a partir desse conceito do que é devoção, falar aqui alguns sinais de quem tem um estilo de vida de devoção fraca. Uma forma da gente analisar o nosso coração, uma forma da gente entender se em nós temos vivido um estilo de vida, uma devoção de fato entregue ao Senhor. Então eu queria que você anotasse aí sinais de quem tem uma vida fraca de devoção. Amém? Que o Senhor nesses dias possa ver em nós se há algum caminho mau. Amém? Talvez você vai anotar aqui o que eu vou te falar e talvez você vai se identificar e aproveite esse momento, meu irmão, para orar e pedir: Senhor, fascina-me. Eu quero ser fascinado ao ponto da minha devoção ao Senhor ser transformada. Amém? Então, à medida que eu vou aqui falando os sinais de alguém que tem um estilo de devoção que não é condizente com aquilo que as Escrituras declaram, eu quero te convidar a fazer essa oração. Eu quero te convidar, você também que está em casa, a fazer essa oração do início até o final dessa aula. Senhor, me fascina, me transforma a minha vida de devoção. Amém? Primeiro ponto, alguém que carrega um estilo de devoção fraca é alguém que tem um coração dividido e afetos desordenados. Coração dividido e afetos desordenados. Quando nós somos fracos em nossa vida de devoção, nós teremos esse coração que quer servir a dois senhores. Lucas 16:13 declara: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Isso é uma forma da gente de fato analisar o nosso coração, se de fato temos vivido uma vida de devoção. É se o nosso coração tem andado dividido, se o nosso coração tem andado com uns afetos desordenados. É um fato, meus irmãos, que nós vivemos dias onde as coisas estão muito conturbadas, onde tudo está, parece que derretendo, o mundo está seguindo ali o seu fluxo, porque por se espalhar a iniquidade, o amor também se esfriaria. Por isso, é importante que diante desse cenário de esfriamento, nós possamos ver se o nosso coração tem estado dividido. Se os nossos afetos estão desordenados, porque isso é sinal de uma vida fraca de devoção. Não temos como servir a dois senhores, é o que as Escrituras estão declarando aqui. E é claro que Deus ele não quer rivalizar, porque só Ele é digno, não há outro Deus a qual é digno de ser adorado, e não há nenhum Deus que seja forte como o nosso Deus. Então Deus não quer dividir o nosso coração, Ele realmente deseja com que tudo dentro de nós, aquilo que nós falamos aqui no início, que a devoção é uma entrega do coração que transcende obrigações, que transcende estruturas ou atividades religiosas. É de fato o encontro da nossa alma com o nosso Criador. Porque, meu irmão e minha irmã, nós fomos criados para voltar para Ele. Esse sempre foi o desejo do Senhor lá do Éden. A gente falou isso aqui na aula de o Evangelho do Reino, que uma forma da gente entender o nosso futuro é entender a nossa origem. Nós viemos do Senhor, por isso nós estamos retornando para Ele. Mas com um coração dividido, nós precisamos de fato esquadrinhar o nosso coração e permitir com que o Espírito Santo nos convença da justiça e do pecado do juízo, a fim de ver que se o nosso coração está dividido, que se os nossos afetos estão desordenados, nós estamos falhando em nossa vida de devoção. Porque você já viu um irmão, uma irmã que tem se encontrado com o Senhor, ele está fascinado pela presença de Deus. Essa é uma palavra que eu vou usar muito até o final dessa aula, porque fascinação está muito ligado à nossa devoção. Amém? Então, primeiro ponto, coração dividido e afeto desordenado. Segundo ponto,
uma religião de aparência sem profundidade. Isaías 29:13 declara: o Senhor disse, esse povo se aproxima de mim, mas com a sua boca me honra e os seus lábios, porém o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste em só mandamentos dos homens, que maquinalmente o aprendeu. Em outras palavras, o Senhor aqui está dizendo que eles aprenderam de forma mecânica, humana, uma forma de manipular, ao achar que a viver uma vida de religião, de aparência, isso poderia levá-los a uma devoção genuína. Mas o Senhor, Ele conhece todo o nosso coração, Ele sabe aquilo que está no nosso coração quando a gente vem, por exemplo, para um momento de oração, um momento onde estamos aqui juntos, crescendo em devoção e comunhão ao Senhor. Se nós estamos aqui simplesmente por querer mostrar que temos uma religião, ou porque de fato nós queremos nos encontrar com o nosso Criador e retornar para o nosso desenho original. E a pergunta aqui fica: será que temos nos aproximado do Senhor, honrando Ele com a nossa boca, mas o nosso coração está longe dEle? O Senhor, nesses dias, meus irmãos, está de fato nos levando a um lugar de conferir se o nosso coração está de fato devoto, ou seja, está de fato em devoção e amor ao Senhor. Então, primeiro ponto, coração dividido, afetos desordenados, religião de aparência sem profundidade. Terceiro ponto, vida interior apagada, sem brilho nos olhos, sem lágrimas. Apocalipse 2, do 4 ao 5 diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratique as primeiras obras. Ah, meus irmãos, há quanto tempo que nós não temos mais esse brilho nos olhos de encontrar o nosso amado? Achamos que por, às vezes, querer produzir coisas, produzir uma religião de aparência, com esse coração dividido, nós vamos, de fato, se aproximar de Deus, e a gente cai no mesmo erro de Babel, que achavam que estavam construindo um lugar para se aproximar de Deus, mas Deus não estava ali, e por isso Deus derrubou Babel. Muitos de nós estamos construindo Babéis em nossas vidas, e eu não tenho dúvida que nesses dias o Senhor sim vai confundir a muitos, para que de fato nós possamos voltar ao desenho original, que é a nossa devoção transcendendo à medida que encontramos o nosso amado. Por isso, Senhor, nesses dias, através daquilo que estamos vivendo e através dessas aulas, o Senhor tem nos lembrado que não se trata de uma mecânica, não se trata de um código de como eu vou ter uma vida devocional, mas se trata de fato de corações que têm encontrado um lugar na presença. Se trata de fato de corações que têm encontrado um lugar onde o brilho nos seus olhos está latente, porque ele está encontrando com o seu Criador. Aquele para qual todos nós nós estamos retornando para o Senhor dia após dia, progredindo, e esse é o meu e o teu destino. O Senhor tem nos convidado a esse lugar. Por isso precisamos analisar se o brilho nos olhos está ali. Se nós temos estado nesse lugar onde as lágrimas de arrependimento, de amor, mais uma vez aqui eu vou falar para você, não se trata de algo produzido de forma humana, mas se trata de fato daquilo que o Senhor pode produzir em nós, até porque as Escrituras declaram que até o desejo de adorar, até o desejo de encontrar o Senhor não parte de nós, mas parte do próprio Deus. E aí, temos estado com o nosso coração dividido, temos vivido uma religião de aparência, temos tido uma vida apagada, sem brilho nos olhos, sem lágrimas. Se isso está acontecendo, então nós precisamos rever nossa vida de devoção. Nós precisamos de fato nos arrependermos e voltarmos para o lugar de início. Quarto ponto,
de alguém que tem uma vida fraca de devoção é que suas práticas são movidas por interesse e não por amor. Qual foi o dia que você saiu de casa, por exemplo, para vir aqui para a reunião dos santos, para vir aqui para uma movimentação que estamos tendo, e você veio simplesmente para dizer: Senhor, hoje eu vou para te amar? Há quanto tempo que você não sai da sua casa, ou que nós não saímos de casa apenas com o anseio e o desejo de encontrar o nosso amado e voltar para o nosso desenho original? Mas, por outro lado, estamos sempre buscando um jeitinho de tirar um pouquinho do Senhor, de tirar um pouquinho daquilo que a gente precisa, porque somos carentes demais e não entendemos que nada daquilo que a gente acha que a gente precisa, a gente de fato precisa, porque é muito precioso quando a gente olha para os Salmos de número 23, verso 1, que declara: o Senhor é o meu pastor e Ele me dá tudo o que eu preciso. E tudo o que eu preciso é Ele mesmo. Ele é meu pastor e nada me faltará, porque Ele deu a si mesmo. E a partir dessa verdade nós podemos de fato, meus irmãos, voltarmos para o Senhor, voltarmos para o nosso destino, voltarmos para o nosso lugar. Se o Senhor é o nosso pastor, se Ele é suficiente para nós, por que nós temos vivido de tal modo que sempre nos falta alguma coisa? Isso é um sinal de alguém que tem tido possivelmente uma vida fraca de devoção ao Senhor. Porque estamos a todo tempo buscando ao Senhor por o interesse de querer uma bênção, ou talvez de querer uma vitória, ou talvez de querer alcançar um plano de carreira ministerial, ou talvez por querer alcançar alguma coisa na nossa vida que a gente acha que precisa alcançar, quando o maior convite do Senhor já nos foi feito. Voltemos ao Senhor e Ele de fato nos restaurará. Voltemos ao Senhor com a nossa vida de devoção, e de fato nós seremos transformados à medida que o contemplamos. Práticas motivadas por interesse é o sinal de que a nossa vida de devoção precisa ser conferida. Quinto ponto: instabilidade emocional e espiritual. Mateus 13, do 20 ao 21 diz: o que foi semeado em lugares pedregosos é o que ouve a palavra e logo a recebe. Recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, é de pouca duração. A chegada da angústia e a perseguição por causa da palavra, e logo se ofende. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Quantos de nós estamos vivendo essa instabilidade emocional e espiritual? Mas está tudo certo, às vezes a gente não está bem. O problema é que muitas vezes estamos em um lugar onde nós estamos nessa constância de estarmos instáveis, de estarmos como um lugar inseguro. Parece que de fato nós não estamos vivendo o Evangelho como o Evangelho é. Porque, meus irmãos, vamos aqui refletir juntos e conferir o que a palavra está nos dizendo. Se nós, de fato, estamos sendo transformados à medida que o contemplamos, por que então ainda o que reina em nós é a instabilidade emocional e espiritual? Como que será que está a nossa vida de devoção? Diante dessa instabilidade emocional que hoje tem percorrido pela terra, o amor se esfriando, por conta da iniquidade. Sexto ponto: falta de integridade e coerência. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, mas aquele que atente bem para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, este será bem-aventurado em tudo o que fizer. Então aqui o Senhor está nos convidando para que, se nós temos tido um estilo de vida de devoção, onde o Senhor não está sendo glorificado, onde não estamos vivendo a imagem que o Senhor tem projetada para nós, é importante que sejamos cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Quantas vezes também, mediante aquilo que o Senhor tem falado através da sua palavra, a gente entra por um ouvido e sai por outro.
e nos tornamos apenas ouvintes e não praticantes. E não temos tido a oportunidade de ver a palavra frutificar e trazer o seu fruto que transforma e nos transforma à imagem de Cristo Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Calma que ainda tem mais, eu já estou terminando. Eu sei que parece que a gente olha, né, está muito distante. Mas graças a Deus que não é por força nem por violência, mas pelo próprio Espírito que nos levará a esse lugar. Amém? E está tudo certo se o Senhor tem nos humilhado nesses dias. É importante que isso aconteça para que a nossa vida de devoção não nasça de um lugar na nossa própria confiança humana, mas nasça de um lugar de dependência ao Senhor, onde nós entendemos que eu não tenho uma vida de devoção porque eu sou o cara. Eu não tenho uma vida de devoção porque eu sou um super espiritual ou um super homem de Deus. Mas sim, porque eu sou dependente da graça e dependente do amor de Deus. É mesmo aqui para que possamos entender que a gente não consegue se for pela nossa própria força humana. Porque em qualquer um desses aspectos a gente tem falhado. Mas o Senhor tem nos convidado, a partir desse lugar de humilhação, de vermos o quanto somos pobres. Ou você tem dúvida que você é ruim, meu irmão? Ou você tem dúvida que você é ruim, minha irmã? Olha para ele aí, para ela agora. Vamos aqui quebrar o protocolo. Fala assim, tu é ruim, tu sabia? Tu precisa de Jesus. Nós precisamos do Senhor. Amém? Então, eu vi gente dormindo, por isso que eu mexi. Amém? Então vamos voltar para aquilo que o Senhor tem nos levado a esse lugar de rendição e de reconhecermos a nossa natureza pecaminosa e reconhecermos que precisamos do Senhor nos transformando à sua imagem. Porque se alguma coisa sair de nós, será uma vida de religiosidade fraca. Mas se nasce do Senhor, meu irmão, se nasce do Senhor, isso é transformador. Se nasce do Senhor e de um lugar de dependência dEle, de Sua palavra, isso muda tudo. Porque quando a gente se aproxima desse lugar e quando nós estamos, por exemplo, em um movimento de oração, nós não estamos caminhando a partir da força do nosso braço ou da nossa experiência, mas de uma dependência de alguém que está sendo humilhado e de alguém que sabe, reconhece o seu lugar, que é pobre, cego e nu e que você não tem nada para oferecer para o Senhor, a não ser o seu coração. Por isso, sexto ponto, que fala sobre a falta de integridade e coerência. Quantas vezes nós estamos nesse lugar de incoerência, de falta de integridade, até mesmo diante de Deus? Não somos inteiros, somos parciais, vivemos uma parcialidade. Não, até aqui o Senhor pode ir, o Senhor tem aqui, olha, eu estou dando aqui 70% da minha vida. Eu estou dando 70% aqui da minha história. Estou dando 70% do meu tempo, já basta, é muito, é 70%. Mas o Senhor tem nos convidado a uma integridade, a um lugar onde tudo em nós está sendo empurrado para esse lugar de arrependimento. Tudo em nós está sendo empurrado para esse lugar de um coração contrito e quebrantado, aonde a lágrima nos nossos olhos, o brilho nos nossos olhos é o brilho e a lágrima desse homem, dessa mulher que reconhece que precisa do Senhor. Uma vida de devoção coerente com as Escrituras jamais nascerá no coração de um homem orgulhoso, que acha que pode se aproximar de Deus porque Ele é bom, ou porque Ele tem alguma coisa de bom demais para mostrar, ou Ele tem alguma espiritualidade que é boa demais. Jamais vai nascer do coração de uma mulher que acha que é muito santa. Mas nasce no coração daqueles que são arrependidos, que são mansos e humildes, daqueles que estão encontrando lugar no Senhor, nessa seara de pecadores, mas remidos e redimidos pelo sangue do Cordeiro. Então, se temos tido falta de integridade em nossa vida de devoção, o Senhor está a nos fazer um convite nesses dias. Um convite que nasce de um coração humilde e arrependido. Vê se há, Senhor, em nós algum caminho mau.
esquadrinha o nosso coração e nos transforma a sua imagem. E por último, esse ponto aqui é muito importante também. A última característica, sétima, de um homem e uma mulher que tem vivido uma vida fraca de devoção ao Senhor é a superficialidade diante da ofensa. Quantos de nós temos andado ofendidos? Quantos de nós temos andado nesse lugar onde nós somos superficiais quando a ofensa toma conta do nosso coração? Sabe, é impressionante, mas tudo conspira para que a gente seja ofendido. Nós temos andado ofendidos demais, meus irmãos. E se a gente tem andado ofendido é porque a gente tirou os nossos olhos daquele que quem olha para Ele, quem está com seus olhos no Senhor, esse de fato terá o seu coração formoso e alegre. Porque os que olham para o Senhor estão com os seus olhos transbordando de alegria. E se temos estado ofendidos, é porque a gente não tem se encontrado com aquele que é o Rei e o Senhor do perdão. Aquele que é manso e humilde. Aquele que de fato tem tido e nos levado a esse lugar de arrependimento diante das ofensas. E aí eu faço uma pergunta para você essa noite. O quanto você tem sido e o quanto temos sido superficiais diante da ofensa? E vamos deixando e deixando e deixando. Isso de fato demonstra que nós não temos sido fascinados pelo Senhor. Mas temos aprendido demais sobre nós. Temos aprendido demais sobre nós mesmos e pouco sobre o alto. E pouco sobre o Senhor. Mas se andamos ofendidos, é porque não temos de fato se encontrado com aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas que esvaziou, se tornando servo. A superficialidade diante das ofensas demonstra que temos tido uma vida fraca de devoção. Porque um homem e uma mulher que tem se encontrado com o Senhor não tem tempo para perder com ofensa. Ele viu algo que brilha muito mais do que qualquer outra coisa. Ele viu algo que brilha muito mais do que qualquer tipo de dor, do que qualquer tipo de ofensa que ele pode carregar. E mais uma vez, eu não estou aqui dizendo para você que você não vai se ofender. O problema não está em se ofender, o problema está em manter-se ofendido. Porque somos corruptíveis. Uma hora ou outra você vai ofender, ou vai ser ofendido ou vai ofender alguém. Mas se estamos sendo fascinados pelo Senhor, isso não vai prender o nosso coração. Se estamos sendo fascinados pelo Senhor a ter um estilo de vida de devoção, isso não vai roubar a nossa relação com o nosso amado. Muitos irmãos, muitos de nós estamos vivendo um estilo de vida de ofensa. Ofensa com os nossos irmãos, ofensa com os nossos cônjuges, ofensa com os nossos filhos, ofensa com a nossa liderança. E muitas vezes estamos aqui querendo dizer: Senhor, Tu és digno da nossa devoção, mas o nosso coração está longe, ofendido. Mas o nosso coração está distante. E eu lembro-vos, irmãos, que existem 2 mandamentos, que deles depende toda a lei e os profetas, que o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo. E se nós falhamos nisso, que depende toda a lei e os profetas, se nós falhamos nisso, de que depende toda a Escritura, nós falhamos em nossa devoção. Nós falhamos na nossa vida de devoção ao Senhor, na nossa vida de entrega a Ele. Mas glória a Deus, porque o Senhor tem nos levado a conferir o quanto somos ruins e o quanto precisamos do Senhor nos restaurando a sua imagem. Aquele que é inofendível,
Aquele que pegou a ofensa e declarou na cruz, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Enquanto os homens estavam ali, tacando pedras e dizendo: crucifica-o, crucifica-o, ele colocou acima de tudo a sua humildade, a sua santidade, a sua glória. Porque ele sabia quem ele era. O Filho de Deus, santo, manso e humilde. Como está a nossa vida de devoção, meus irmãos? Como está a nossa vida de devoção e entrega ao Senhor? É mesmo um tempo para que possamos conferir, porque, como eu disse, a vida de devoção não se trata de um método. Eu não vim aqui para te ensinar um método como você pode ser o maior homem ou a maior mulher com a devoção mais integral. Porque até se fosse isso, eu seria a última pessoa talvez aqui para te ensinar um método. Mas o convite aqui é para que possamos permitir com que o Espírito de Deus venha sondar o nosso coração e possamos voltar ao nosso destino, ao nosso endereço, à nossa morada, Cristo, o Senhor da igreja. Amém? Diante disso, diante dessa anamnese, onde estamos aqui esquadrinhando o nosso coração, nós precisamos de fato pensar isso dia após dia, porque dia após dia nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos descobrir a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que voltemos para Ele. E é impossível, meus irmãos, falar de vida de devoção sem falar de fé. Porque a centralidade da fé é um dos temas mais fundamentais de toda a caminhada cristã. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nós não conseguiremos ter uma vida de devoção. A fé é o começo de tudo. Não existe devoção sem fé, nem fascínio pelo Senhor. Eu não posso ser fascinado por alguém que eu não creio. E aí é uma coisa que temos falado constantemente aqui. A questão não é ter fé, mas é não ter a fé equivocada. Porque muitos de nós até temos fé, nós cremos em muitas coisas, não é mesmo? O problema é aonde está a nossa fé. Porque se nós temos um estilo de vida de fé equivocada, o nosso estilo de devoção também vai ser equivocado. Se eu creio que a presença de Deus é só para que eu possa usufruí-lo e experimentá-lo, ou experimentar de sua bênção, ou experimentar da vitória que Ele pode me dar, o meu estilo de devoção também vai ser refletido dessa forma. Eu vou entregar a minha vida ao Senhor, eu vou devolver a minha vida ao Senhor, porque parte de uma fé equivocada, onde eu creio apenas num Deus que pode me dar. Mas uma fé que nasce numa fé em Cristo é uma fé que vai nos levar a um estilo de devoção integral. Lucas 18:8 diz: quando o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra? Por isso, essa pergunta feita pelo próprio Senhor sugere aqui um alerta. A fé autêntica será cada vez mais rara. A fé, que não é uma fé equivocada, está cada vez mais rara, porque a fé que muitos de nós temos é uma fé distraída pelas preocupações e pelo ativismo religioso. Até mesmo, às vezes, pelo cansaço interior. A ausência da falta de fé correta é a raiz da falta de percepção da presença. Olha aqui para mim. Por que você acha que no céu os seres celestiais estão a todo tempo devolvendo honra e glória ao Senhor? Porque eles estão vendo o Senhor. E é impossível você ver o Senhor. E a gente vai falar isso aqui no final. É impossível você ver o Senhor e não ser transformado, e não devotar a glória a Ele, e não render tudo. E é isso que nos falta. Para alguém que de fato deseja amar o Senhor sobre todas as coisas,
amar o seu próximo como a si mesmo e ter esse estilo de vida de devoção que aponta para o Senhor, nós precisamos ter em nosso coração aquilo que acontece no céu. Os seres viventes estão olhando a beleza de Deus, estão sendo fascinados por essa beleza, por isso estão tendo uma vida de devoção àquilo que eles estão contemplando. Você quer ver uma coisa? Por que muitos de nós, muitas vezes, não damos a honra, o respeito e o temor que ele merece? É porque não estamos tendo a fé e a percepção da presença. É por isso que aqui estamos orando constantemente: Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos ver. Abra os nossos olhos para que possamos te contemplar, porque se te contemplarmos, tudo muda. Porque se vemos ao Senhor, nós seremos transformados. Crê que a revelação e o fascínio é algo que está disponível para nós, é a nossa missão. É a nossa missão voltarmos para o Senhor e crer em sua palavra. Pensa comigo. Se algum irmão tem problema, por exemplo, com pornografia, e de repente tem ali talvez a sua mãe na sala, você não vai colocar a pornografia na sua sala para ver, porque sua mãe está ali. Mas muitos de nós temos acessado coisas e visto coisas porque nós não estamos vendo o Senhor ali, porque não estamos tendo percepção da presença, não estamos tendo uma fé de que Deus está ali. Porque pensa comigo, meu irmão, se Deus está te vendo a todo momento, por que você mente ainda? Por que a gente ainda anda ofendido, às vezes, a falar mal dos nossos irmãos? Mas imagina se Deus está olhando para você e nós estamos sendo de fato vigiados pelo Senhor, estamos sendo de fato impactados pela presença de Deus. Por que ainda somos assim? Porque nos falta a percepção da presença. E é por isso que até aqui, como igreja local, e eu creio também para você que está em casa, ou onde você estiver assistindo, que o grande motivo das nossas reuniões é de fato nos voltarmos ao Senhor e declarar: Senhor, abra os nossos olhos para que a gente possa te ver, porque quando a gente te vê, a gente vai perceber que existe alguém que é muito maior do que aquilo que a gente acha que precisa, vai ter uma luz que brilha mais do que qualquer outra luz. É isso que os anjos estão vendo. É isso que os seres espirituais estão sendo expostos. Eles estão sendo expostos à presença e o que eu e você precisamos para ter a nossa vida transformada. Que não seja ser expor à presença. Por isso eu quero te convidar a você ter esse coração aonde você de fato está constantemente declarando: Senhor, aumenta a minha fé através da sua palavra, aumenta a minha fé da percepção da sua presença, ao ponto de quando eu estiver quase a cometer um pecado, eu vou me lembrar: o Senhor está aqui, Ele está me vendo. Uma percepção da presença. Por isso que uma vida de devoção não nasce do mecanismo, ou não nasce de uma vida mecânica, nasce de uma vida de presença. Nasce de uma vida que está sendo exposto à presença de Deus. Por isso nós precisamos todos os dias clamar e orar: Senhor, abre os meus olhos, aumenta a minha percepção da sua presença, para que eu não seja alguém que não tenha mais as lágrimas nos olhos, para que eu não seja alguém que não tem mais o brilho nos olhos por Ti. Aumenta a percepção da Sua presença em nosso meio, Senhor. Aumenta a percepção da Sua glória, porque só assim eu e você seremos transformados e voltaremos ao nosso destino. E lembre-se, isso não é uma questão técnica, não é um método, não é uma fórmula, é o que as Escrituras declaram. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Que sem fé e sem percepção da sua presença nós andaremos como os filhos de Eli, sem temor e zelo pela presença.
achando que podemos fazer coisas sem que Deus não esteja vendo, achando que podemos produzir coisas como Babel, que estamos construindo um lugar onde parece que estamos nos aproximando de Deus, mas parece que estamos cada vez mais distantes. Parece que estamos nos afastando ao invés de nos aproximar, mas aqueles que querem se aproximar do Senhor precisam entender que Ele é manso e humilde. Então, meus irmãos, há um convite do céu aqui hoje. Há um convite do Senhor nesses dias. É que possamos clamar para que a percepção da presença no nosso meio aumente de forma exponencial. Para que a presença de Deus aumente de forma exponencial na nossa vida diária. Para que a gente tenha temor e zelo quando estamos nos aproximando do altar do Senhor, da sua presença santa. Para que tenhamos zelo pela presença, o mesmo zelo que Jesus declarou, que o consome. Se o zelo não tem nos consumido, é porque nossa vida de devoção e nossa vida de busca pela presença tem fracassado. Mas nesses dias, são dias em mais do que nunca nós precisamos voltar para o Senhor. Nós precisamos voltar para o Senhor com oração, lágrimas, com choro, com o coração arrependido, declarando o quanto nós somos ruins e dependentes da graça de Deus, buscando uma percepção cada vez maior da glória do Pai. Porque esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Esse é o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso maior alvo. É ganharmos o Senhor. Amém? Ele fez a ferida e a sarará. Ele fez a ferida e a curará. Que a presença e a percepção da presença aumente em nosso meio. Você que está em casa também, que a presença e a percepção da presença aumente onde você estiver. Não só nas nossas movimentações coletivas, mas em nossas casas, que sejam casas da presença. Que sejam casas onde a percepção da glória de Deus está aumentando. Porque se a percepção da presença de Deus, se estamos ali vendo o Senhor, meu irmão, é impossível vivermos do jeito que vivemos. É impossível não renunciarmos o que precisamos renunciar ainda, porque cada um de nós aqui tem coisas que precisamos deixar. Porque é que tantos homens nas Escrituras deixavam tudo para trás, porque eles encontraram o Senhor. E o Senhor está nos fazendo um convite nesses dias. Que voltemos para Ele. Que voltemos a ter uma vida de devoção integral. Amém? Então, eu vou dar uma pausa que eu vou falar sobre esse estilo de vida integral no próximo momento que teremos, tá bem? Então, 10 minutos e já voltamos, ok? Sejam pontuais, ok? Senão vai dar bom. Glória a Deus. Todos prontos? Vamos aqui então recomeçar, amém? Falamos aqui sobre alguns aspectos de alguém que tem uma vida de devoção fraca e que precisa de fato voltar para o Senhor. Falamos aqui sobre o quanto necessitamos da graça de Deus, o quanto somos dependentes da graça do Senhor. Falamos aqui alguns aspectos da fé e como que a fé é importante, a percepção da presença é importante. E agora eu quero falar um pouquinho sobre essa integralidade na devoção. Amém? Muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada de que a vida de devoção ela só é revelada na comunidade.
ela só é revelada dentro de um contexto onde nós estamos aqui, por exemplo, na igreja. Mas há um convite do Senhor para uma integralidade, ou seja, é uma vida de devoção ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém? Em todas as áreas da nossa história, ou seja, é eu ter um coração e um estilo de vida onde no meu trabalho eu tenho esse coração de devoção ao Senhor. Amém? Até porque não existe como você ter só 10% de vida de devoção quando você está aqui, porque aqui é o momento em que a gente menos passa tempo, não é mesmo? A gente passa aqui as nossas reuniões, e você também que está em casa, se você tem alguma igreja local, possivelmente você também passa ali pouco tempo, mas o Senhor ele está interessado em todos os segundos da nossa vida. Jesus e sua noiva, ou seja, um chamado da intimidade que o Senhor tem para nós como noivas apaixonadas, que o deseja, não está somente ligado nas movimentações que nós temos como igreja, mas é um convite aonde nós vamos de fato ter uma entrega genuína nos aspectos familiares, nos aspectos emocionais, até no aspecto físico, em todas as esferas. E o Senhor também tem nos convidado então para que possamos ver, porque imagina, como que não é coerente termos um estilo de vida de devoção ao Senhor somente dentro de uma comunidade de igreja, por exemplo. É muito fácil eu chegar aqui e de alguma forma demonstrar um estilo de devoção, mas em casa eu ser uma má pessoa. Eu ser alguém que não é correspondente como um discípulo de Jesus e alguém que ama o Senhor e que espera o seu retorno. O Senhor tem nos convidado a, de fato, entregar tudo. Não é 1%, não é 2%, não é 20%, não é 40%, não é 50%. É tudo. Até ser dia perfeito. Até que Ele venha. Amém? Até que sejamos, de fato, transformados e possamos vê-lo como Ele é. Por isso, tem até um livro, que é um dos livros que nós usamos aqui para esse tempo de estudo, que é o livro Você é Aquilo que Você Ama, que diz que nós somos formados, no fundo, por aquilo que consagramos a nossa admiração e desejo. Ou seja, se eu amo verdadeiramente o Senhor, todas as áreas da nossa vida deveria também refletir esse amor. Ou seja, as nossas rotinas, as nossas decisões, as nossas conversas e até mesmo como nós lidamos com o nosso tempo livre. Tem uma frase que Jessé sempre usa que o teor das nossas conversas revelam a fascinação do nosso coração. Até porque fomos criados para sermos fascinados. Você sabia disso? Que o Senhor nos criou para termos um fascínio e nós sempre estamos buscando alguma coisa que nos deixe surpresos. Você concorda comigo? Que a gente foi, de fato, criado para que possamos ter esse fascínio. Deus nos criou com um potencial para sermos fascinados por Ele. Você foi criado com um potencial para ser fascinado pelo Senhor. É por isso que nós estamos constantemente buscando coisas, jeitos, fórmulas para preencher esse anseio e esse fascínio que eu e você temos pela eternidade. Nós sempre estamos satisfeitos. Se está quente, a gente quer que esteja frio. Se está frio, a gente quer que esteja quente. Se nós temos um iPhone 15, nós já queremos o 20. Nós sempre estamos buscando um tipo de fascínio para o nosso coração. Porque foi nos posto esse potencial para que sejamos fascinados. Mas só existe uma coisa que pode nos fascinar e que tem um match perfeito para que a gente de fato possa ver esse potencial crescendo e aumentando. É a fascinação pelo nosso Criador. É a fascinação por aquele que é a nossa origem.
Então, meu irmão, quando nós estamos dedicando a nossa vida de devoção ao Senhor, quando nós estamos de fato aqui nesse lugar onde, Senhor, tudo que está dentro de mim está pulsando para ser fascinado pela sua presença, você e eu não estamos inventando uma roda nova. Você e eu não estamos em um lugar onde nós estamos criando alguma coisa para poder satisfazer o nosso desejo temporário por algo. Nós estamos voltando para o nosso destino, que é ser fascinado até que Ele venha. Nós estamos de fato nesse lugar onde o Senhor está nos transformando a sua imagem, nos fascinando aquilo que Ele sempre sonhou, aquilo que Ele sempre desejou, em ter uma família de muitos filhos. Por isso, quando nós estamos aqui falando de devoção, nós não estamos inventando um assunto a mais para poder fazer você perder seu tempo. Não, esta escola é uma escola de devoção e missões. Então é uma escola em que nós estamos conferindo se de fato temos tido esse estilo de vida de fascinação pelo nosso amado, pelo nosso Senhor. Ou seja, essa é a beleza de Deus. Se a beleza do Senhor tem nos levado a esse lugar de fascinação. E aí eu te faço aqui uma pergunta para que a gente possa refletir. Como tem estado a sua fascinação pelo Senhor? Porque você foi criado para ser fascinado. E se você não está sendo fascinado pelo Senhor, você está sendo fascinado por outra coisa. Se o Senhor não tem te fascinado, significa que há possivelmente um outro Deus, um outro alguém, ou uma outra coisa que tem fascinado o teu coração de uma forma. E isso é muito mal. Porque é desejo do Senhor que sejamos fascinados e transformados à sua imagem. Então, meu irmão, minha irmã, como tem estado a sua fascinação pelo seu Criador? Ou você tem buscado estar satisfeito em outras coisas? Ou você tem buscado estar satisfeito somente nos seus relacionamentos e isso já basta? E sabe uma forma de nós vermos como é que está a nossa devoção? É percebermos aonde estamos dedicando o nosso tempo. Então, eu fiz aqui uma pergunta: como está a sua devoção para o Senhor? Ao Senhor. Como está a sua fascinação pelo Senhor? E aqui eu te dei um outro questionamento. Aonde você tem passado o seu maior tempo? Aonde está a sua mente no seu maior tempo? A quem tem sido louvado? A quem tem sido glorificado com os seus pensamentos? Quem é que está sentado sobre a sua mente, governando as suas emoções, governando a forma que você responde os dilemas da sua vida, os dilemas da sua história? Quem é que tem governado? A sua fascinação está totalmente ligada à dedicação do seu tempo. A sua devoção está ligada à sua fascinação. E a sua fascinação está de fato validada e revelada aonde você investe mais tempo. Sabe, o que eu estou dizendo aqui não é para você viver um estilo de vida como muitas pessoas anteriormente, né? Tem até uma linha teológica que fala sobre isso, que foram pessoas julgadas como hereges porque achavam que eles tinham que ignorar todo o restante da vida, familiares, vida emocional, vida física, e simplesmente ficar ali, né? Como dizem muitos, chapando no espírito, e só isso que serve, e o restante deixa para lá. Não estou falando disso, mas eu estou falando de uma integralidade. Um lugar onde, de fato, apesar de estarmos aqui fazendo outras coisas, temos um trabalho, afinal todo mundo tem que trabalhar, sustentar, tem as coisas a se fazer, mas que existe um Deus reinando e fascinando o nosso coração. Existe alguém que está ali assentado no trono do nosso coração e, de fato, o que vivemos é uma resposta a essa fascinação. Portanto,
Se a nossa devoção está ligada à nossa fascinação, e a nossa fascinação está ligada a onde nós investimos tempo, a terceira pergunta é: onde é que tem estado a sua mente? Onde é que você tem dedicado o maior tempo da sua vida e da sua história? Isso é uma forma de analisarmos e vermos como que andamos. Afinal, meus irmãos, as nossas rotinas diárias, ou seja, nossas liturgias do coração, nosso culto, oração, silêncio, serviço, isso está de fato treinando os nossos afetos para celebrar a grandeza de Deus e a sua beleza. Porque se estamos falhando nesse lugar, aonde o maior é aquele que tem nos fascinado, significa que nós de fato estamos voltando ali para aquela lista inicial. Estamos errando em muitas coisas. E diante desse lugar onde a devoção não é um lugar confortável, bonitinho, onde eu estou ali, olha, eu sou uma pessoa que tem uma vida de devoção ao Senhor e está tudo bem. Não, a vida devocional exige uma renúncia no discipulado, ou seja, a renúncia de alguém que entende que se alguém quiser vir após ele, aquele que é digno da nossa devoção, este deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. O discipulado, a vida de devoção, não é um lugar confortável para se estar, porque é um lugar de renúncia. É um lugar de entrega, envolve negar o nosso ego, abdicar o nosso controle, abdicar do nosso jeito de achar que podemos fazer. Renunciar aos nossos próprios interesses, meus irmãos, é a essência da cruz diariamente assumida. Lembre-se, sua vida de devoção está ligada à sua vida, de quê? Acabei esquecendo aqui a palavra. De quê? A sua vida de... Não é de renúncia. Espera aí, que agora fugiu da minha mente, mas eu vou já falar. Eu estou falando aqui o tempo todo dessa palavra. Fascinação. Então, sua vida de devoção está ligada à sua vida de fascinação, que está ligada aonde você investe seu maior tempo. Amém? Por isso, o Senhor nos exige um estilo de vida, meus irmãos, que é um convite para exclusividade, totalidade do amor. Marcos 12:30 declara: amarás, pois, o Senhor teu Deus de uma parte do teu coração, de 5% do teu coração, de só uma parte da tua alma, ou só um pequeno pedaço do teu entendimento, ou só um pouquinho da tua força. Não, as Escrituras declaram: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O chamado é amar a Deus Vamos lá, alunos, vocês estão dormindo. É amar a Deus completamente. Ou seja, com sentimentos, com vontades, com mente, com energia. É de fato uma vida como expressão de devoção. Como está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Como a quem? Ao Senhor e não aos homens. Amém? É o eu transformando as duas coisas que a gente mais falha. É o eu transformado nesse eixo das duas coisas que a gente passa a deixar despercebido, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Afinal, como disse aqui no início, é impossível você ter um estilo de vida de devoção sem amar ao Senhor acima de todas as coisas.
É impossível termos um estilo de vida de devoção se a nossa relação com os nossos dois amores está quebrada. Se o nosso amor a Deus não é integral, se o nosso amor ao nosso próximo, afinal, poderá, por algum acaso, amar a Deus e odiar o nosso irmão? Porque se fazemos isso, nós não amamos a Deus. Porque como podemos amar a Deus que não se vê e de fato, ter esse coração que odeia o nosso irmão que nós podemos ver? O Senhor está nesses dias nos convidando a conferirmos se o eixo dos dois amores estão ajustados. Porque isso também tem a ver com vida de devoção. Você lembra que as Escrituras declaram? Por algum acaso você trará a oferta e terá com seu irmão ofendido? Pelo contrário, deixe a sua oferta e vai ter com o teu irmão. Aquilo que o Senhor tem construído a partir do homem coletivo, ou seja, a partir da sua igreja, da sua noiva, esse lugar onde estamos aqui sendo construídos a ter um estilo de vida de devoção que ama o Senhor acima de todas as coisas, não pode ser ignorado o fato de que precisamos amar os nossos irmãos. Imagina, isso não seria integral. Não seria uma devoção espalhada e ordenada. Uma devoção que parte do fascínio pelo Senhor e por aquilo que Ele ama. Uma devoção que parte de uma decisão exclusiva e diária. Sabe uma palavra que define o que o Senhor tem falado aqui conosco através dessas aulas? O Senhor não quer ser a opção, Ele quer a exclusividade. Ele quer a exclusividade. Tem até aquele ditadinho, né? Quem não te trate como... Como é que fala? Não te trate como prioridade, quem te trata como opção. Tem um negócio assim? E a gente está constantemente tratando tudo errado. Mas o Senhor deseja a nossa prioridade. Ele deseja ser a prioridade do nosso coração, do nosso intelecto, dos nossos amores. E oramos ao Senhor, que o Senhor coloque em ordem o que está em desordem nesses dias. E que sejamos convidados a entrar na mesa do banquete da sua presença, fascinado por aquilo que emana do seu trono, aquilo que os anjos estão vendo constantemente, estão respondendo ao Senhor em espírito e em verdade. Não há como ser o mesmo, não há como manter a falsidade diante da presença. Ah, como é bom, meu irmão, como é bom, minha irmã, ser descortinado pela presença e de fato vermos o quanto precisamos dele. O como é bom estarmos nesse lugar, sim, não aonde estamos confortáveis, mas estamos sendo confrontados em nossa maneira de viver. Para que Cristo tenha a supremacia de tudo. Para que Cristo, Senhor da sua igreja, tenha o seu lugar reinando e governando, e nós aqui sendo transformados até esse dia perfeito. E aí, indo aqui para essa parte do fascínio, o que é então o fascínio, né? Que tanto tenho falado desde o início aqui. O fascínio é um estado de intensa admiração. É um encanto, um deslumbramento por algo ou alguém. Sem fascínio, a nossa vida de devoção pode se tornar fria e mecânica. É aquilo que temos falado aqui no início, aquilo que estamos repetindo aqui constantemente. A nossa entrega se torna mecânica. A nossa entrega se torna como um lugar frio, sem vida, sem cor, sem brilho nos olhos, sem lágrimas. Por isso, meus irmãos, essa escola é um convite para que possamos buscar esse fascínio. E eu creio muito que, mais do que qualquer outra coisa,
Essa escola é uma escola de alunos fascinados pela presença. Alunos fascinados pelo seu Criador, alunos que estão vivendo com seus hábitos e rotinas que expressam diariamente: nada é tão precioso do que está em sua presença, nada é tão bom do que está em teus átrios, nada é tão bom quando desfrutar daquilo que nós vamos viver por toda a eternidade, que é conhecer ao Senhor e ser transformado à medida que o conhecemos. Você vê o quanto isso é belo, meu irmão, que Deus separou toda a sua eternidade para que você fique nesse ciclo sem fim de conhecendo e sendo transformado, conhecendo e sendo transformado de glória em glória. O que eu e você vivemos aqui é tão rápido, é tão finito, é tão pequeno, é tão pouco. Pensa comigo, quantos anos de vida você acha que você vai ter? Quantos anos de vida você acha que nós vamos ter? É lá, 100 anos? Já sei, uns 110 mais ou menos, você vai viver? A melhor das hipóteses. Você vai viver 107 anos. Mas isso é tão pouco se comparado à eternidade que nos espera. É tão pouco se comparado àquilo que vamos viver, que é Cristo em nós, e vamos ver de fato como Ele é, não mais como um espelho embaçado, não mais como nós vemos, mas de fato como Ele é. E esse dia vai chegar e nós ansiamos por esse dia, nós vivemos por esse dia, nós trabalhamos por esse dia. Nós estamos tendo a oportunidade já de viver essa realidade de anseio e fascínio pela presença. Sabe que isso é tão belo, meu irmão, que Deus não esperou que chegasse esse dia para que você pudesse usufruir, eu digo experimentar, beber da presença, ser fascinado por ela. Ele já deixou isso disponível a partir de já. É um privilégio ser alguém da presença. É uma honra ter a oportunidade de voltar para o nosso desenho original, voltar para o nosso destino, voltar para aquilo que nós fomos criados, para o nosso potencial, que é amar ao Senhor, porque somos amados por Ele. Eu não sei se isso te deixa animado, mas olha, eu quero te encorajar hoje como um filho de Deus. Volte para o seu lugar, volte para a sua origem, volte para as lágrimas, volte para o brilho nos olhos, volte para o coração no Senhor, volte para esse lugar onde você o ama acima de todas as coisas. O Senhor não quer mais ser a sua opção, o Senhor está nos convidando como alunos, não alunos de uma teologia morta, mas alunos que estão fascinados pela presença do seu amado, que estão crescendo em devoção, estão crescendo em fascínio, estão crescendo em amor ao Senhor, porque estão sendo impactados pela presença e pela percepção da glória que está aumentando dia após dia em nosso meio. É isso que eu e você vamos viver por toda a eternidade. Por isso é uma grande perda de tempo quando nós investimos a nossa vida em outra coisa que não seja estar nos átrios do Senhor. Atenção, eu sou pobre e pecador como você, talvez um dos piores que está aqui. Mas eu falo de uma posição de humildade, no sentido de perceber o quanto eu sou pobre e pecador como você é e como nós somos. Estamos todos no mesmo barco, e o nome desse barco não é Titanic, é a presença que vai nos transformar e nos transformar e nos transformar à medida que estamos contemplando ao Senhor. Por isso voltemos à origem. Voltemos ao destino que o Senhor projetou para nós. É por isso que as Escrituras falam de homens que viveram uma realidade de percepção da presença, como Paulo, que começou a considerar tudo como perda, porque ele viu alguém mais belo. Ele não teve essa questão de segurar, mas ele começou a considerar tudo como perda para conhecer quem? Conhecer quem? A Cristo. Para conhecer a Cristo.
Isso não nasceu de uma relação mecânica. Isso nasceu de um ponto de revelação, onde Paulo viu alguém que brilha mais do que os seus próprios anseios. Por isso, nesses dias temos clamado: Senhor, abre os nossos olhos, nós queremos ver. Senhor, nos leva a esse lugar onde não vai ser mais por força nem por violência, mas porque nós estamos vendo alguém que está brilhando, alguém que tem um brilho mais excelso, mais poderoso, mais forte do que qualquer outro brilho humano. É o brilho da presença. É o brilho da glória de Deus que nos fascina e que nos transforma à sua imagem. E diante disso, eu quero convidar você que está aqui hoje, você que está aí na sua casa, ou talvez no ônibus, onde você esteja, a conferirmos aqui alguns exemplos nas Escrituras de homens e mulheres que foram fascinados pelo Senhor diante da sua presença. E eu quero te encorajar, enquanto eu falo e leio aqui as Escrituras, que você coloque o seu coração a esse lugar de fome e anseio pela presença e pelo fascínio do Senhor. Que você coloque o seu lugar e comece a orar: Senhor, eu quero te ver, abre os meus olhos, eu quero te contemplar, eu quero ser transformado, não por um mecanismo humano, mas pelo fascínio diante da sua presença. Amém? Então aqui eu vou falar alguns exemplos. Se você quiser anotar, você anota. Não tem problema se você também não quiser anotar, mas você vai receber o material com tudo aquilo que estamos falando aqui. Mas eu quero que você se atente àquilo que aconteceu com esses homens, como que eles tiveram a sua vida transformada e a sua vida de devoção totalmente mudada a partir de um lugar onde Deus foi revelado. A partir de um lugar onde eles viram o Senhor. Êxodo 3, 1:6 fala de Moisés diante da sarça ardente. Moisés foi atraído pelo milagre da sarça que ardia e que queimava sem se consumir. E ao se aproximar daquela sarça, apareceu-lhe um anjo do Senhor num fogo que saía da sarça. Moisés então disse: eis-me aqui. E disse Deus: não te chegues aqui, porque o lugar que tu pisa é santo. Nesse momento, Moisés é profundamente transformado e fascinado pela revelação direta do Senhor. E isso iniciou a sua missão como libertador de Israel. A partir de um encontro, Moisés foi fascinado pela presença. Após tantas experiências, Moisés também pede para ver a glória de Deus. Moisés, lá em Êxodo 33, do 18 ao 23, declara, disse Moisés: mostra-me, peço-te a tua glória. E Deus disse então: passará a minha bondade diante de ti. E o coração de Moisés foi levado para um lugar onde a comunhão ainda era mais profunda e íntima com o Senhor. Jacó em Peniel, Gênesis 32, do 24 ao 30, Jacó, ao lutar a noite inteira com o homem, e ao amanhecer recebe um novo nome, e ele declarou: eu vi a face de Deus e a minha vida foi salva. Após esse encontro fascinante, Jacó é transformado e recebe o nome de Israel. Josué diante do príncipe do exército do Senhor. Antes da conquista de Jericó, Josué encontra um homem com uma espada desembainhada, o próprio príncipe do exército do Senhor. Josué caiu em terra e o adorou, fascinado. Josué recebe direção e tem ali um pouquinho de quem é o Senhor. Gideão. E o anjo do Senhor, Gideão recebe a visita do anjo do Senhor que aceita a sua oferta e desaparece. Então ele disse: Senhor, pois vi um anjo do Senhor face a face. E atenção que o foco aqui não está no anjo que aparece. O foco está aqui em que esses homens tiveram um encontro com aquilo que vem do Senhor. Ou seja, a centralidade não está aqui em quem apareceu, mas que de alguma forma eles tiveram um impacto de alguma forma ter um toque do Senhor e ter a sua vida transformada e ter a sua vida de devoção transformada. Davi e o desejo de contemplar ao Senhor no Salmo de número 27, verso 4.
Davi expressa o seu anseio mais profundo e declara: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Eis aqui uma vida de devoção. Amém? Eis aqui alguém que nós podemos resumir, que carregava uma vida de devoção, de fervor, de tremor, de fascínio pela presença do Senhor. Davi expressa aqui o seu desejo declarando: eu peço só uma coisa. Aqui eu poderia pedir muitas coisas, mas uma coisa só, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê, meus irmãos? Para contemplar a sua beleza no seu trono, para contemplar a sua glória. E Davi foi fascinado e encontra um sentido pleno na busca contínua pela presença de Deus. Ezequiel, e as visões da glória de Deus em Ezequiel 1, do 1 ao 28, 3 ao 23. Ezequiel vê o Senhor em glória sobre um trono, rodeado de querubins e relâmpagos. E a Bíblia declara que quando Ezequiel vê isso, ele cai com o seu rosto na terra e ouve uma voz que falava profundamente. Fascinado, impactado, Ezequiel tem a sua vida de devoção transformada com o rosto no chão diante da glória de Deus. Isaías, na visão do templo, Isaías 6, do 1 ao 5, Isaías contempla o Senhor assentado em seu trono exaltado e ele declara: vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. E olha qual foi a expressão de Isaías, meu irmão: ai de mim, porque eu estou perdido. Lembra que nós falamos aqui no início sobre as características de alguém que tem uma vida devocional, uma vida de devoção fraca? Isaías aqui teve um toque que abriu a sua visão, porque ele se encontrou com aquele que ilumina todas as coisas. Ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu não sei se isso aquece o teu coração, mas o Senhor está nos convidando para que possamos vê-lo. O Senhor está nos convidando para que possamos de fato estar nesse lugar aonde Ele está se revelando. Quem aqui tem dúvida que Deus quer se revelar a nós? Não há dúvidas, porque isso não parte de uma ideia humana. É o próprio Deus que quer se revelar a mim e a você. O próprio Deus que quer mostrar quem Ele é, e isso muda tudo. Isaías, então, contemplando o Senhor assentado em um alto e sublime trono, tem a sua vida de devoção transformada. Amém? Por isso, se queremos ter a nossa vida de devoção transformada à imagem de Jesus, nós temos aqui uma resposta, que é somente à medida que somos tocados pela presença de Deus, à medida que vemos ao Senhor. Daniel e a visão celestial. Daniel tem visões acerca do reino de Deus e da presença de Deus em Daniel 10, do 7 ao 9. A Bíblia fala que ele então cai tão profundamente perturbado, desfalece diante da revelação divina. Daniel é tomado por temor e devoção, fascinado pelo Senhor. É uma coisa que já tem falado aqui constantemente, que é muito melhor que tenhamos homens e mulheres que caem diante da presença do que aqueles que estão altivos diante dela. Abraão, quando tem as teofanias, ou seja, quando Deus se manifesta através de várias formas, Abraão recebe o Senhor de diversas formas e tem um diálogo com elas. E Abraão tem a sua reverência, o seu temor e o seu fascínio transformado. Eis aqui um exemplo que eu amo demais, que é Saulo na estrada de Damasco. A Bíblia fala que Paulo, perseguindo muitos cristãos, tem o seu caminho interrompido pela luz que vem do Senhor. E a voz que declara: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E o que aconteceu? Mais um aqui que caiu. Mais um que foi derrubado de seu cavalo, da soberba, do orgulho, de sua própria vontade, porque teve uma luz que o cegou e que o levou a conhecer ao Senhor. O encontro fascinante de Saulo com o Senhor o transforma completamente. Quando foi o ponto de virada? Quando foi que Saulo deixou de ser Saulo para ser Paulo? Quando que começou isso? Foi quando ele teve um encontro com a luz. E muitos de nós, no caminho de Damasco, precisamos ter um encontro com a luz do Senhor. Muitos de nós que estamos aqui, precisamos ser surpreendidos pela luz que emana do trono de Deus e termos queda nos nossos cavalos, para que possamos de fato ter a nossa vida de devoção transformada. Por isso, meu irmão, não fique com raiva de mim se começarmos a orar aqui para Deus derrubar alguns dos cavalos com a luz que emana do seu trono. Porque mais vale cair diante da presença do que se permanecer de pé diante dela. O Senhor deseja transformar a nossa vida de devoção à medida que temos um encontro que nos fascina com Ele. João, o apóstolo, na ilha de Pátimos, em Apocalipse do 1, do 9 ao 18, tem um texto que fala sobre essa questão que estamos dizendo aqui. João tem uma visão de Cristo glorificado como chamas de fogo. E sabe o que aconteceu? Quem chuta? Ele caiu. Ele caiu e teve os seus pés como morto, impressionado, fascinado. João recebe a revelação do Apocalipse nesse encontro sublime. Por isso, meus irmãos, o Senhor está nos convidando nesses dias para que tenhamos um encontro com Ele. E que possamos cair dos nossos cavalos, e que possamos cair daquilo que temos construído e que achamos que é um lugar para se aproximar de Deus, mas por fim é Babel. O Senhor, nessas aulas que temos tido aqui, tem nos convidado a nos encontrarmos com Ele. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, voltemos a esse lugar onde nos encontramos com Ele e de fato somos descortinados e habilitados para o nosso destino profético. Você foi criado para algo muito maior do que sofrer para pagar dívida. Você foi criado por algo muito maior do que só pagar faturas. Você foi criado por algo muito maior do que simplesmente viver e acordar. Parece que muitos de nós estão numa corrida de ratos, não é mesmo? Acordamos, dormimos. Acordamos, dormimos. E a rotina está nos consumindo. Mas glória a Deus. Porque o Senhor quer nos fascinar a sua imagem. O Senhor quer nos tocar com o seu brilho nesses dias. O Senhor quer nos transformar a sua imagem e revolucionar a nossa vida de devoção. É um convite, não para sermos ouvintes, mas sermos participantes. Quando olhamos para as Escrituras, é muito claro que essa história começou na Trindade. Começou em uma relação eterna do Pai amando o Filho, do Filho amando o Pai e amando o Espírito. É um convite para que participemos dessa dança de amor, para que participemos desse lugar onde emana presença, da onde emana o brilho do trono de Deus. É um convite para que saiamos do mecanismo, saiamos desse lugar aonde nós chegamos. Muitas vezes, um exemplo disso, chegamos para uma reunião, vemos alguém cantar uma bela música, com uma bela voz, com um bom teclado, ou um bom instrumento, uma boa bateria.
Voltamos para nossa casa satisfeitos, dizendo: já cumpri o meu rito. É tempo de que saímos de casa para nos encontrar com aquele que é o amor das nossas vidas e aquele pelo qual nós viveremos por toda a eternidade. É tempo do Senhor, nesses dias, restaurar em nós o temor e o fervor pela presença. Restaurar em nós as lágrimas e o brilho nos olhos, para que sejamos transformados e, de fato, voltemos à vida cristã autêntica. Afinal, é uma vida de devoção, é uma jornada de devoção do seu amor e do amado. Afinal, nós somos criados para algo muito maior. Somos chamados a contemplar o Senhor, a amá-lo e a servi-lo, permitindo que cada área da nossa vida se torne essa expressão de adoração. Sem fé, essa devoção é murcha, ela é sem fascínio, ela é esfriada. Que a nossa vida seja um convite incessante a experimentar a presença de Deus, rendido à beleza de Cristo. Eu queria orar com você, nós vamos orar juntos e clamar por isso nesse momento. Temos aqui ainda alguns minutos. Eu queria que você nesse momento, se você pudesse colocar de pé comigo, você que está na sua casa, se puder também abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos aqui clamar por isso, vamos orar para que o Senhor abra os nossos olhos. Chega de viver da mesma forma, chega do jeito que está, não dá mais. Chega, é chegado o momento em que nós vamos de fato aumentar o zelo pela presença, aumentar o padrão de entrega, aumentar o padrão de rendição, analisar o nosso coração e ver se há em nós algum caminho mau, se há alguma fé equivocada, se há algum fascínio equivocado, se há algum lugar onde nós estamos sendo fascinados pela coisa errada. Talvez você estava caminhando no lugar certo, na fé certa, mas talvez a rotina tenha te engolido, talvez a ofensa tenha te engolido, talvez uma mente dividida tenha te engolido, talvez um coração dividido com tantos outros deuses tenha te levado a um lugar de falência em sua vida de devoção. Mas como igreja, há um convite que não é meu. Há um convite que não é do pastor, há um convite que não é do apóstolo, há um convite que é do teu Criador. Por isso, nesse lugar onde não há música, esse lugar onde não há talvez um belo som, mas há a presença e o teu amado. Você e Ele, voltando ao seu destino, voltando à sua origem, voltando ao lugar onde você vai viver por toda a eternidade. Meu irmão, minha irmã, é isso que você vai fazer para sempre, é ser fascinado pelo teu Criador, é queimar de amor e paixão por Ele, é ter um zelo e um temor pela sua presença. É isso que os anjos e todos os seres celestiais estão vivendo nesse momento. Por muitas vezes nós cantamos canções, o que é que os anjos veem? O que é que os fazem adorar e se prostrar? Eles estão expostos a uma glória sobrenatural, e é isso que nós oramos aqui nessa escola. Senhor, nós não queremos ser estudantes de uma teologia vazia, nós queremos ser estudiosos da presença, fascinados pela sua glória. Por isso, Espírito de Deus, derrama a tua presença aqui nessa aula, derrama a tua glória em nosso meio, vem sobre nós. Nós não queremos ficar de pé diante do nosso ego, do nosso orgulho ou da nossa religiosidade fria. Nós queremos cair diante da tua presença, Senhor. Por isso, Senhor, faz-nos ver, abre os nossos olhos nesses dias, Senhor. Oh, Deus!
Batiza-nos com um arrependimento genuíno, Senhor. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa porque nós temos falhado em nossa vida de devoção e amor ao Senhor. Nos perdoa, Senhor, porque nós não conseguimos por nós mesmos. Nos perdoa porque nós não somos capazes, nós não conseguimos pela força do nosso braço, Deus. Nós já tentamos e não dá certo. Por isso, abre os nossos olhos nesses dias para que possamos ver a beleza do Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver o que Saulo viu na estrada de Damasco. Abre os nossos olhos para que possamos ver o que João viu na ilha de Pátimos. Abre os nossos olhos, Senhor, para que possamos ver aquilo que Isaías viu. O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Senhor, nos perdoa porque nós temos aprendido demais sobre nós mesmos, nossos temores, e temos aprendido pouco, tão pouco sobre Ti. Restaura, Senhor, nesses dias, a nossa vida de devoção, Senhor. Restaura esse lugar onde nós estamos sendo convidados a Te amar acima de todas as coisas. Senhor, nos perdoa porque ainda temos um amor dividido, porque ainda temos um tipo de amor que é tão dividido, que é tão falho. Obrigado porque podemos confiar que esse é o Teu desejo eterno. Obrigado porque podemos confiar que essa é a Tua ideia. Leva-nos a essa constante, Senhor. Leva-nos a um constante crescimento de temor e zelo por Sua presença. Aumenta a nossa fé para que possamos de fato, Senhor, ter uma percepção da Sua presença, para que não sejamos indiferentes como os filhos de Eli, que já não estavam mais nem aí para a presença, ou até mesmo como Eli, que já não estava mais ouvindo a Sua voz. Senhor, nos leva a esse lugar como Samuel, em que o Senhor chama pelas madrugadas para ouvir a Sua voz, para ver os Teus desenhos, para escutar os Teus desígnios. Senhor, nos perdoa porque temos nos comportado como Eli, indiferentes diante da glória, indiferentes diante da presença. Nos perdoa, Senhor. Leva-nos como um lugar onde a Tua presença é suficiente. Que assim como Samuel, que não Te conhecia, mas que passou a Te conhecer, que tenhamos a mesma percepção da Tua presença e possamos dizer: fala, que o Teu servo Te escuta. Eis-nos aqui, Senhor, para sermos homens e mulheres da presença, andando sobre Braga, andando sobre o Brasil, andando sobre as nações. Nós não queremos ser discípulos mornos, porque assim seremos vomitados da Tua boca. Nós queremos ser discípulos que Te amam sobre tudo, com todo o nosso coração e com toda a nossa mente. Meus irmãos, eu vejo claramente o Senhor no nosso meio, restaurando o nosso amor e trazendo em nós esse lugar onde Ele é o tudo em nós. E isso não termina aqui. Amém. Aqui é só o começo de uma jornada de conhecimento do Santo, de uma jornada onde nós seremos levados a conhecer todo o nosso destino profético, que é ver o Senhor. Amém. E ser transformado à medida que o vemos, aonde toda a nossa eternidade vai se resumir a isso, aonde Ele será tudo em nós, aonde a gente vai olhar para trás e vai perceber que tudo era palha, que tudo que a gente achava que era importante, na verdade era vento. Tudo aquilo que a gente achava que era importante, na verdade era eco. A eternidade já começou. E ela é sobre conhecer a Jesus.
Aleluia. Irmãos, esse é um tema, é um tema crucial para a nossa vida, para a nossa história. Esse é um tema crucial, é um tema central na vida da igreja, amém? Muitas coisas nos trazem conhecimento. Esse tema, você não tem como adquirir conhecimento. Esse tema você tem que ir para a presença para aprender. Nesse tema, não é o correto que alguém venha te dizer como é lá. Não é um tema onde alguém vem te dizer, olha, lá é assim, é desse jeito. Não. Esse é um tema onde você só aprende estando lá. Irmão, infelizmente, em dias onde tudo que se fala a respeito do Evangelho está baseado em conquistas e ganhos, nós precisamos voltar a falar sobre a presença de Deus. Amém? Vou falar uma coisa que eu tenho dito aqui nas últimas semanas. Não importa que tenhamos conquistado, se nós perdemos o temor a Deus. Não importa as bênçãos e milagres que nós recebemos do próprio Deus, se nós saímos da sua presença, se nós perdemos a devoção. Não importa o lugar onde a gente chegou, não importa o lugar que nós alcançamos, se nós saímos do lugar onde nós nascemos para estar, que é a presença de Deus. Não importa, irmãos, os prêmios que Deus nos deu. Não importa os presentes que você recebeu de Deus, não importa os milagres, as bênçãos, se nós abandonamos o lugar de intimidade com Jesus. Quando Jesus estava na terra, operando milagres, o desejo dele era que o milagre apenas manifestasse o poder de Deus, mas não que as pessoas pegassem aquele milagre e fossem embora. Talvez os que menos participaram dos milagres de Jesus foram os discípulos, mas eles permaneceram fiéis ao Evangelho de Cristo. É para isso que eu e você fomos chamados. Nós não somos parte da multidão que apenas come do pão. Nós somos parte dos discípulos que permanecem ao lado de Jesus a todo instante. Então eu vou enfatizar isso para você. Não importa o que você ganhou, se você perdeu a intimidade. Não importa a bênção que você adquiriu, se você perdeu o temor, a devoção e a presença. Nós precisamos voltar a falar disso. Nós precisamos voltar a inclinar o nosso coração para isso, porque esse é o alvo, conhecer a Cristo. Tem um texto, vou ler esse texto para encerrar, Filipenses 3. Quer ler comigo? Filipenses 3, versículo 8. Desculpa, o 7, 3, 7. Eu quero ler esse texto intencionalmente por um motivo. Porque a nossa geração está falando tanto sobre conquistas, né? Conquistas e ganhos e... Olha o que Paulo diz. Paulo, nesse texto, ele fala sobre perder e ganhar. Olha o que ele diz. Mas o que para mim era lucro, considerei como perda. Por causa de Cristo. Presta atenção. Versículo 8. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como lixo, para poder ganhar a Cristo.
Preste atenção, olha aqui para mim. Paulo está indo na contramão do evangelho dos nossos dias. Porque Paulo está dizendo, não importa o que eu perca, se eu ganhar a Cristo. Paulo está dizendo, não importa o que eu vou deixar, porque eu quero ganhar a Cristo. Nós vivemos ao contrário. A gente pensa assim, não importa o que eu vou... Não importa o que eu vou... Não importa se eu perder o conhecimento de Cristo, se eu ganhar as suas bênçãos e seus milagres. A gente inverteu. Não importa se eu perder o temor, a intimidade, não importa se eu já não choro mais, se eu não tenho saudades e paixão por Jesus, desde que Ele me dê a minha bênção. Fomos nós que invertemos a lógica. Isso aqui não poderia ser um escândalo para nós. Um escândalo deveria ser a forma como a nossa geração tem vivido distante da presença. Nós deveríamos estar escandalizados com a nossa falta de temor, devoção e intimidade com Jesus. Nós deveríamos estar escandalizados com a nossa frieza. Nós deveríamos estar escandalizados com tanta indiferença no que diz respeito à presença de Jesus. Mas para nós importa o que ganhamos. Paulo disse ao contrário. Paulo fala, olha, tudo que eu tenho, eu estou disposto a perder para ganhar a coisa mais importante, que é conhecer a Cristo. E só se conhece de Cristo, irmãos, estando com Ele. Vou falar uma coisa para vocês que não é novidade e também não é uma onda ou uma moda, mas é uma coisa que deveria estar sempre diante de nós. Nós precisamos voltar a queimar por Jesus. Nós precisamos encontrar de novo o primeiro amor. Nós precisamos encontrar de novo a paixão. Nós temos que descobrir onde foi que nós perdemos a paixão por Jesus. E isso deve nos incomodar. Eu não sei se você percebe, mas a nossa geração aprendeu a viver sem estar apaixonada por Jesus. A gente ou serve a Jesus por medo, ou por obrigação, ou porque a nossa vida toda foi assim, mas nós precisamos recuperar a paixão por Jesus. Eu não sei o que nós vamos precisar fazer para isso. Mas uma coisa é importante, nós perseverarmos juntos, uns nos outros, chamando, clamando, atraindo, se desesperando para que Ele venha, até que os nossos olhos se abram e a gente reconheça a verdadeira e grandiosa riqueza, aquilo que Paulo diz, a suprema riqueza de conhecer a Cristo. Nós deveríamos estar escandalizados, irmãos, com quão indiferente nós somos para os nossos momentos de intimidade com Deus. Nós precisamos voltar a dobrar os joelhos. Não importa o lugar que nós alcançamos, se já saímos dos joelhos dobrados. Amém? Que Deus nos fortaleça, que o Espírito nos convença e que você seja intencional nesses dias a ir para diante do Senhor. É como acender uma fogueira. Se você para de colocar lenha, a chama apaga. É como uma comida. Sabe qual a diferença do milagre? O milagre é visível, é instantâneo, mas a presença você perde ela silenciosamente, é invisível. É como esfriar uma comida, tira ela do fogo, ela continua quente, ela vai esfriando e você vai comendo, e quando você menos percebe, ela esfriou. A nossa vida com Deus é assim. Nós estamos mais impressionados e desejosos de algo instantâneo, visível, palpável, que nós corremos atrás do quê? Da bênção, do milagre, do poder, da manifestação de Deus. Mas não estamos mais escandalizados com a frieza. Uma chama só se acende, irmãos, só se mantém com o trabalho. Você tem uma lareira na sua casa, tem uma lareira na sua sala. Você coloca a lenha, se você parar de colocar, esfria. E esfria toda a sua casa, esfria toda a sua volta, e você não percebe, e daqui a pouco você esfriou. A presença dá trabalho, a chama dá trabalho.
Nós não queremos mais o trabalho, nós não queremos mais a intensidade, nós queremos as coisas instantâneas. A diferença é que se você manter a chama acesa, não só você se aquece, mas toda a sua casa, todo o seu lar, toda a sua família, todos à sua volta se mantêm aquecidos por meio da chama e da sua disposição de manter a presença do Senhor. Nós precisamos voltar para o joelho, amém? Nós precisamos voltar irmãos, para uma vida de oração. É só isso. Mantenha uma vida de oração constante, mantenha uma vida de oração disciplinada e você vai ver o seu fascínio, né, que o Aleph tanto falou, crescer, se desenvolver, até chegar um momento em que o Senhor é suficiente e Ele é mais do que todas as outras coisas. Amém? Glória a Deus.